Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga. Estou aqui na Madrugada Astral, trazendo assuntos incríveis para vocês que elevam a sua vibração, facilitam a sua vida, trazem prosperidade, amor, saúde, coisas maravilhosas através do potencial curativo das ervas. Mas hoje a gente vai expandir um pouco mais esse horizonte de cura através das energias complementares de outras ferramentas que trazem tudo isso para vocês. Com ela, Thaís Constantino, que é terapeuta holística, empreendedora, idealizadora da Lumiar e também herbalista, alquimista. E ela vai falar para a gente agora como podemos também usar tanto as energias da fitoenergética somado a outras terapias integrativas. Seja bem-vinda, Thaís! Obrigada! Muito bom obrigada, ter você aqui novamente com a gente. O programa anterior, para quem não assistiu, está no nosso YouTube, tanto no da Madrugada Astral, como no meu YouTube, @Aprendendo com as Estrelas. E também você consegue acessar algumas informações no Instagram da Thaís. Qual é o seu Instagram, Thaís? Fala pra eles. Thaís_Constantino. E o da Lumiar? Alumiar.alquimia. Lembrando, gente, a Lumiar é uma empresa fantástica que trabalha com produtos artesanais para cuidar da sua família, da sua energia, da sua casa, para destravar os seus caminhos, para trazer alegria, para elevar o seu astral. E ela tem, assim, um cuidado fantástico, desde a plantação até mesmo a chegada desses produtos na casa de vocês. E vocês conseguem acessar tudo isso através do Instagram. Tem site também? Tem site também. Qual é o site? É www.alumiaralquimia.com.br. Perfeito. Obrigada pelas informações. Thaís, hoje a gente entende que as ervas, já que você já trouxe esse conhecimento para nós, elas ajudam a gente a elevar a nossa vibração para que a gente ressoe com os nossos objetivos, para que a gente possa chegar ali onde a gente deseja, porque elas têm esse potencial curativo, né? E você trouxe para nós também a sua história de como você desenvolveu, idealizou a Lumiar. Mas em questão das terapias, como é que foi esse chamado? Tá. Então, esse processo, tanto das plantas quanto das terapias, elas vieram em conjunto, né? Com a parte energética e espiritual. Então, todo o processo, quando eu ia fazer esses processos de banhos, de ervas, para poder me curar, eu fui atrás de mecanismos de terapias diferentes. Porque a convencional não estava funcionando? Não estava funcionando. Então, eu fui atrás do Reiki, fui fazer meditação, Theta Healing. Fui também atrás de estudar sobre fitoterapia, mas dentro da parte indígena. Então, eu fui vendo como essas pessoas elas estavam trabalhando com essas ervas e como que elas usavam nos tratamentos. E eu fui atrás para fazer, primeiro de todas as terapias que eu fui fazer foi o Reiki, né? Mas eu não comecei a fazer para poder atender ninguém. Eu fiz tudo isso para poder me curar. Então, todo o meu caminho, ele foi feito, essas terapias, para mim, em primeiro lugar, né? Porque a gente precisa disso, se cuidar primeiro, para poder transbordar para o outro. E você pode falar um pouquinho do qual foi a motivação dessa cura, dessa busca, desse autoconhecimento? O que aconteceu com você? Porque muitas vezes a dor, ela leva para um caminho, né, de expansão, de autoconhecimento. E às vezes a gente acha que a vida acabou ali, né? E na verdade pode ser só uma portinha, né, para uma outra fase da nossa vida. E de repente a dor que às vezes tocou você pode ressoar com o pessoal de casa. Você pode trazer um pouquinho da sua história, de como que aconteceu isso? Então, através do luto, né, que como eu falei da minha avó no programa anterior, isso mudou completamente. Então, tanto a parte de como eu estava enxergando a vida,
dos relacionamentos, da parte também até de como eu estava trabalhando e lidando com algumas situações que às vezes eu me escondia, né? E não via exatamente, eu só estava só me divertindo no material, mas não tinha nada muito profundo, né? E eu construí muitas bases no outro ao invés de mim também. Então, esse processo foi muito também. O que aconteceu foi a abertura para eu poder me conectar com essas plantas, com outras pessoas, mas também me conectar comigo mesma, porque às vezes a gente acaba se perdendo, né? A gente se perde de nós. Muitas Então, vezes, na verdade. muitas vezes. E nesse processo que eu fui colocada, que eu fui jogada, né, para a espiritualidade, que eu falo que eu não escolhi, hoje eu escolho. Mas foi o caminho que me jogaram, porque como não estava funcionando as terapias convencionais, foi abrindo para eu poder conhecer, mas demorou um ano para eu aceitar entrar nesse caminho, para Então, eu realmente poder foi um fazer as terapias. processo, Foi um né? processo. E as terapias não estavam, convencionais não estavam funcionando porque você estava com o quê, por exemplo? Era depressão, era ansiedade? O Então, que você estava buscando solução naquele momento? naquele momento eu estava com a depressão e com a ansiedade generalizada. Nossa, é Então já não difícil. fazia mais sentido, nada fazia sentido. Mas quando eu ia conversar no psicólogo, eu não conseguia me recuperar. E aí foi solicitado, eu sei que tem sim pessoas que precisam tomar os medicamentos, mas eu tive essa interação com um medicamento que deu muito errado. E eu tentei até fugir um pouco da espiritualidade, mas ele me causou mais angústia. Eu fiquei sem sentir as coisas da minha vida. Meu Deus, que difícil. E aí você começou a buscar Outras terapias. alternativas. Mas isso mostra a sua vontade de viver, né? Sim. Porque quando a gente passa por um processo tão profundo de sofrimento, a gente abre mão, né? Não tem vontade, não tem força para seguir. Isso já mostra que você não está sozinha, né? Desde sempre, porque a sua espiritualidade estava te intuindo a fazer novas descobertas. Que legal. E sozinha, né? Então Sozinha? Eu fui sozinha, porque não tinha no meu mundo, não tinha ninguém que estava nesse caminho. Então eu comecei a sentir uma conexão muito forte, a entender, né, sobre a parte da espiritualidade e dos recados que eu comecei a receber. Impressionante. Então a minha espiritualidade começou através da psicografia. Da psicografia? Psicografia. Que legal. A me ajudar a ir para alguns lugares e fazer algumas terapias. Então, eu fui fazer para melhorar terapia holística, que englobava tudo, englobava o reiki, os cristais. Então, eu fui por esse caminho e sempre indo onde a minha espiritualidade me colocava, né? Então, sendo num curso de fitoenergia, no Temascal, no Theta Healing, então fazendo essas terapias. E eu achei que, cara, funciona muito, né? Muito. Me ajudou muito, mas sempre ligada às terapias com o lado espiritual e as plantas. Então, e isso é muito importante dizer que não é uma coisa só que resolve. Não, então, não é uma coisa só que resolve. Um trabalho integrativo. A gente trabalha a questão material, psicológica, né, mental, física, caso tenha uma situação realmente no corpo acontecendo. Em paralelo a isso, trabalhamos a espiritualidade, trabalhamos a nossa ancestralidade, trabalhamos várias frentes para que se chegue num equilíbrio. Não é uma pílula mágica, né? Todo mundo acha que vou fazer só um dia... Vou fazer um banho de ervas e vai resolver minha vida toda. Não vai. Né? Vou só fazer um reiki, não vai. Vou só fazer um Theta Healing, não vai. Vou fazer uma leitura de tarô, já vou saber tudo da minha vida. Não tem como. Precisa ter paciência, né? Sim. Como você trouxe... Você demorou um ano para entender que esse... E não é demorar, né? Foi o tempo necessário. Porque cada pessoa vai ter o tempo dela mesmo. Sim. E esse caminho levou 8 anos. Então, 8 nesses 8 anos, gente. eu fui atrás de terapias, conhecimento com as ervas, para poder chegar aqui e expandir tanto nos produtos, quanto também na parte de terapia de atendimento, né? Então, foi um conjunto de ensinamentos. Que você começou olhando para você, na sua busca, no seu autoconhecimento. Então, isso mostra o quanto é original, né? Você fez olhando para si, buscando a sua conexão e, através disso,
de repente veio o chamado para transbordar e tocar outros corações? Como que esse trabalho individual passou a acontecer para outras pessoas? Olha, foi difícil. Foi bem difícil aceitar, foi bem desafiador aceitar esse trabalho. Mas ano passado eu comecei a ter essa conexão de começar a fazer o reiki, porque as pessoas estavam me pedindo, ai, Thaís, você fez o reiki, por que você não faz em outras pessoas? Eu falei, não, não é pra mim. Só que aí eu fui convencida e fiz. Quando eu fiz, era como se eu tivesse já feito isso em outras vidas. Só que eu vi que não era só o reiki. Então ela foi se expandindo, foi para a parte mais espiritual, leitura de campo. Eu não foi forçado, foi coisas que já conhecia isso, não sei da ancestralidade de outras vidas que eu acabei trazendo para cá e comecei a expandir e atender as pessoas. E as pessoas começaram a ter resultado? E as pessoas começaram a ter resultados. Então, assim, e não é só em um tratamento, né? Porque claro, não a gente sabe. Tem gente que ficou comigo por 2 meses fazendo tratamento, tem gente que faz 8 sessões. Então, depende do que você quer tratar, né? Então, para você trabalhar na parte que tá tudo parado, tá tudo travado, mas como que eu tô enxergando? Eu quero mudar a minha visão para poder enxergar a forma como eu trabalho também. Então, precisa mexer em algumas coisas, em algumas energias, em conjunto com outras também, pode usar a psicologia também, mas em conjunto para poder destravar e a pessoa destravar na vida, né? Ter mais trabalho, ter amor, mas a gente precisa se cuidar e mexer nessas energias, porque elas ficam paradas em vários lugares do nosso corpo. E isso trava a vida em vários níveis, né? Em vários níveis. Então, as terapias, elas são utilizadas para destravar isso que às vezes a gente não consegue ver, ou então a gente até sabe que a gente precisa trabalhar uma energia, mas está com um medo, um receio muito grande e tem uma resistência, tem uma resistência. E às vezes a pessoa também não sabe o que é. Só não. Sabe que assim, nossa, parece que nenhum relacionamento meu vai pra frente, sempre eu perco o trabalho, sempre meu carro bate. São coisas que parecem que não têm explicação, mas quando a pessoa entra em atendimento com você, você pode fazer uma leitura do campo dela, trazer a harmonia também junto com as suas ervas, com as coisas, e ela não vai ter uma resposta sobre, foi isso ou foi aquilo, mas o alívio em relação ao sentimento de bem-estar, e aos poucos ela vai conseguindo perceber na vida que as coisas começam a fluir, que os caminhos começam a se abrir, que as orações passam a ser melhores atendidas. É mais ou menos assim que acontece? Isso. Então, tudo começa a fluir depois que faz esse tratamento, que usa essa energia das plantas. Então, você vai começar a perceber uma melhora em como você enxerga a vida, em como as situações ficam mais leves e melhores ao longo desse processo, né? Às vezes você não vai entender completamente, Sim. né? Porque é uma coisa também muito ancestral ou então de vidas passadas, mas vai dar uma aliviada. O fluxo de energia vai passar melhor e você vai conseguir se enxergar melhor, enxergar as coisas de uma outra forma. E parece que é mágico, mas não é, né? É só realmente processual. A gente acaba realmente colocando muita ansiedade no processo, né? Falar, não aconteceu, não deu certo, mas devagarzinho, se a gente tiver empatia com aquilo que a gente viveu, o que a vida trouxe até aqui, e ver realmente com os olhos, né, mais aberto, a gente consegue entender que as coisas realmente estão caminhando, estão evoluindo, e às vezes a gente não sabe fazer isso sozinho. A gente não consegue distinguir o que está acontecendo, e para isso a gente conta com a ajuda de profissionais incríveis, e a Thaís é uma delas. Nas sessões dela, você não precisa chegar falando de tudo. Como é uma questão energética, trabalho que precisa ser trabalhado, é isso? É isso. Então, e eu falo muito que é em conjunto, tá, gente? Mas quando você já aceita fazer a terapia, então você já tá abrindo um caminho para poder se curar. Só que é dos dois lados, né, o processo. Então, tanto das minhas terapias, quanto também da pessoa para poder aceitar essa terapia. Mas quando você chegar lá, não precisa me falar nada. Tem muito a escuta dentro das minhas sessões, mas também você pode chegar
é como se fosse uma meditação. Você deita, relaxa e eu vou ler o seu campo de energia. E eu conto, sim, com a minha equipe espiritual. Então, meu trabalho é muito energético e espiritual para eu poder ver aonde precisa de alinhamento. Então, para alinhar, eu uso as ervas, Uhum. uso os sprays. Então, sprays também com a própria planta, cristais. E nessas sessões pode ter também a parte de algum recado para poder Mediúnica. destravar, mediúnico. Tem. Olha que Então, incrível. então, as minhas sessões, elas são muito espirituais, junto com as técnicas do Reiki. Mas eu abro com essa energia do Reiki, né? Que é a energia para a gente harmonizar. Mas lá acontece um direcionamento maior e mais Global, né? personalizado também, né? Porque não adianta nada eu só pegar uma técnica e utilizar um passo a passo, porque, na verdade, não funciona assim. Não, Não, não nesse tem mundo como. nosso não existe receita de bolo. Cada ser é único. Até quando a gente vai fazer mesmo o curso, eles te dão uma receita, só que até quando você tá com uma mediunidade mais aberta e você tem essa conexão, você vê que quando você for atender uma pessoa, cada pessoa tem um campo de energia, cada pessoa tem um campo espiritual e você vai ter que trabalhar com cada pessoa. Então não adianta eu usar um cristal para você e a outra pessoa vai ser a mesma coisa. Não, vai ser eu sentir e ver o que aquela pessoa precisa, que energia ela precisa trabalhar, junto com a minha equipe espiritual e junto com as técnicas também. Incrível. E você falou de técnicas. Como que funciona o reiki? O reiki ele é muito falado, mas muita gente não sabe como que o reiki funciona. O que é o reiki? O Reiki, ela é uma energia universal que a gente canaliza junto com a energia do universo, junto com a nossa, né, que é o Rei, e o Ki, que é a nossa energia. E a gente vai transmitir para a pessoa para poder reequilibrar. Reequilibrar o quê? Reequilibrar as emoções, a parte também do material, da física e emocional. Então, ela atinge todos os níveis. E dentro do Reiki, existem símbolos, onde a gente pode trabalhar a parte emocional, o físico. Também a gente pode trabalhar vidas passadas, ir para o passado para poder ver e se a pessoa necessita também dessa cura, né? Uau, gente, até vidas passadas dá pra acessar com reiki. Dá. Então, você utiliza um Incrível. símbolo para poder usar, e se for permitido também, né? Porque você pode Uhum. viajar no tempo, então não tem barreira ao Reiki. Tanto que o Reiki você pode também fazer até online, né? Uma sessão online, porque você utiliza alguns símbolos que você pode transmitir essa energia como se fosse uma sessão presencial mesmo. Impressionante. E as ervas, como elas integram isso? Como eu tenho uma conexão muito forte com a minha ancestralidade. Quando me falam sobre, Thaís, qual que é a religião você segue? Eu não tenho uma religião. Eu tenho uma espiritualidade e eu falo que eu respondo à minha ancestralidade, que é uma coisa muito forte, que vem da terra mesmo. Perfeito. E eu trago esses ensinamentos que até eles me falam, né, me passam, e coisas que eu vou lembrando, fora o estudo, para poder utilizar as energias das ervas. Então, eu sempre levo... Porque, assim, o tratamento, ele começa até antes. Então, eu Você escuto... já intui antes do que a pessoa precisa. Então, eu levo... vai precisar de um boldo hoje na sessão. Então, eu vou lá, levo o boldo fresco, porque aí eu trabalho com as ervas frescas, porque eu vou colocar nos seus chakras e aonde está precisando dessa energia. Olha que legal. Então, do boldo, às vezes, eu coloco aqui no terceiro olho para trabalhar a parte mental, do emocional e fazer uma limpeza mais potente, mas para trabalhar mais o mental, quando a pessoa está muito confusa e muito cheia de ideias na cabeça e não está conseguindo parar. Sim. Então, eu uso essa energia dele para ele poder me ajudar também nas sessões ou quando eu abro um símbolo do Reiki, né? Então, eles me ajudam a fazer essa sessão para a pessoa se harmonizar. Então, olha como que é personalizado isso, né? Ela intui antes, ela usa o reiki, mas ela faz uma leitura de aura, uma leitura de campo, ela tem ali uma conexão, todo um preparo antes, que especial. E você também falou dos cristais. E como que a gente usa os cristais? Olha como a força da terra é forte, né? É erva, é especiaria, é cristal. Como que o cristal ajuda a gente, Thaís? Ele também vai funcionar como se fosse as plantas mesmo, porque cada cristal ele tem uma vibração.
Então, depende, eu levo alguns cristais. Então, uma turmalina, levo também ametista. Ai, como é que chama aquela pedra? Do chakra coronário. O quartzo rosa? Quartzo Ou quartzo rosa. verde? Quartzo verde. Então, eu levo várias pedras para poder me ajudar. Porque, às vezes, tem uma pedra de um determinado que ele atua junto com o chakra para poder harmonizar e eu não tô conseguindo só com o reiki, porque não tá conseguindo atingir. Porque às tá vezes muito, pode acontecer tá isso. muito travado Tá aquela muito energia. travado. E aí a pessoa não consegue aceitar só com reiki. Eu vou lá, pego o cristal, a mesma coisa das plantas, para poder trabalhar a energia dentro daquele chakra ou daquele lugar do corpo que a pessoa precisa para poder reequilibrar e destravar também, passar a energia. Porque passando energia, ela também consegue se reequilibrar, né? Com certeza. E Thaís, você trabalha muito a nível dos chakras, né? Você pode falar um pouquinho do que é isso? Tá. Os chakras, assim, eu trabalho, mas eu não tô focando só nos chakras. Ah, tá. É algo um pouco mais abrangente. É mais abrangente. Eu falo mais do chakras para poder, para pessoa poder entender melhor. Porque Elucidar. Elucidar. Tá, então, entendi. Mas é mais a nível, assim, no geral mesmo. No campo No dela. campo dela. É trabalho total. de campo energético mesmo. Então, que impressionante isso, porque às gente. vezes vai ter uma informação de a pessoa precisa trabalhar a parte do fígado que agora que ela tá precisando fazer um exame. Aí não tem chakra pra isso. Aí não tem chakra. Até tem, só que assim, até tem, mas é muito mais... Não tem uma explicação. Não tem uma explicação, até rola essa explicação, só que é uma coisa que também vai da matéria, também você vai ter que fazer um exame. Gente, não é só energia, não é só espiritual. Realmente, é tudo em conjunto, como a gente falou. Tudo em conjunto. E você pode falar um pouquinho de alguma experiência, por exemplo... veio para eu cuidar do fígado. O que mais que as pessoas podem esperar, assim? Não que seja exato, né? Porque não parece que cada pessoa que chega lá vai ter um recado, vai ter uma necessidade de cura diferente. Mas dentro da sua experiência, o que já aconteceu? Já aconteceu muito da parte também desse do fígado que tá travado. E a pessoa, ela já não tá mais no nível energético espiritual. A pessoa vai precisar de um exame. Então, ela vai ter que fazer um exame para poder começar a fazer o tratamento de reiki, porque só o reiki não vai funcionar. E tem gente que vai trabalhar prosperidade e tá tudo travado. E o reiki, ele vai ajudando para destravando, para poder ajudar também. Incrível. Então, a gente entende que a sua sessão ajuda tanto a nível de saúde física, como ajuda a destravar até mesmo os caminhos da prosperidade e tudo mais, até né? se tiver algum trabalho feito também para a pessoa conseguir enxergar. Desmanchar trabalho, conseguir enxergar e fazer e continuar fazendo suas sessões, porque já começou a atrapalhar na vida como um todo da pessoa, né? Gente, é imperdível. A gente precisa da Thaís. Vamos se olhar, vamos se cuidar, tanto energeticamente e, às vezes, para quem tem dificuldade de falar, não quer conversar muito, né? Não quer se expor, você vai chegar lá, vai deitar e o trabalho todo é com essa maravilhosa. Thaís, muito obrigada pela oportunidade de te ouvir, por trazer essa mensagem, essa condição das pessoas se curarem, se despertarem, se conectarem mais consigo através das sessões com você. E mais uma vez, quem quiser agendar, como é que faz? Entra no Insta, Thaís_Constantino, me chama. E tem o site também, que tá lá na bio. Vocês podem me chamar por lá, que já vai entrar direto no WhatsApp. Então tá tudo lá explicado, bonitinho, no Instagram, Thaís_Constantino. É isso aí, gente. Thaís_Constantino. Gratidão. Até o próximo programa, onde vamos falar um pouquinho sobre a cura começa em mim. E ali eu vou te dar algum passo a passo para você se reconectar consigo e a partir daí acessar a Thaís, acessar coisas fantásticas para destravar a sua vida. Um beijo nos seus corações. Gratidão.